Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 1 do primeiro ano do ensino médio, da disciplina de Física, e nós vamos falar das atividades complementares que eu selecionei para esse PET. Então, eu espero que vocês já tenham lido o PET, já tenham feito as atividades que vêm no próprio PET, entrado nos sites e nos vídeos que o PET recomenda. E agora nós vamos conversar sobre essas atividades complementares que eu selecionei para que, conversando aqui, vocês possam realizá-las e me enviar. Então, esse PET, de forma geral, ele vai falar muito sobre ondas e propagação de energia. Deem uma olhada, leiam direitinho. É importante que vocês cheguem para essas atividades aqui já compreendendo o conteúdo. Eu não vou dar as respostas nesse vídeo, porque eu quero que vocês façam. Então, o ideal é assistir esse vídeo antes de realizar as atividades. Assim vocês já vão ter uma noção do caminho por onde desenvolver elas e assim vocês vão poder realizá-las. Se você estiver fazendo essas atividades complementares, ou mesmo as atividades do PET, e ficou com alguma dúvida, está com alguma dificuldade, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. E aí a gente vai poder interagir, eu vou poder tirar essas dúvidas para que você consiga fazer todas essas atividades e aprender o conteúdo. Então vamos lá. A primeira atividade ela é bem simples. Eu quero que você me dê um exemplo de uma onda mecânica e de uma onda eletromagnética. Então, nós vimos nesse PET, a diferença desses dois tipos de onda. Qual que é o principal ponto que você sempre tem que lembrar quando estiver diferenciando uma onda mecânica de uma eletromagnética? Lembre-se sempre disso. Uma onda mecânica necessita de um meio de propagação, seja o ar, seja a água, ou seja qualquer outro meio. Já uma onda eletromagnética, ela consegue se propagar sem nenhum meio. Então, qualquer onda que se propaga no vácuo, necessariamente é uma onda eletromagnética. Assim fica fácil de você pensar num exemplo e aí se pergunte, esse tipo de onda, essa propagação aqui, ela aconteceria no vácuo? Se a resposta for sim, então é uma onda eletromagnética. Se a resposta é não, então é uma onda mecânica. Então eu quero que você me dê algum exemplo do dia a dia, de uma onda mecânica e de uma onda eletromagnética. Então lembre-se dessa dica que eu acabei de dar. Vamos olhar na questão 2 então. Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica e qual a condição para que uma onda seja classificada como uma onda eletromagnética? Ela está muito conectada com o que já conversamos aqui na questão 1. Que fale dos meios de propagação. Mas eu quero que vocês vão além disso. Eu quero que vocês me expliquem como essa onda se propaga, então, seja no vácuo, seja em algum meio. Então, dá uma olhada lá no conteúdo e me explique. Isso não é complicado. Isso tem a ver com, no caso da onda eletromagnética, com o formato dela, o que ela induz. Então, dá uma olhadinha nisso lá e me explique. E no caso da onda mecânica, o que ela está fazendo com o meio para que então ela se propague, qual é a interferência que ela gera naquele meio para que ocorra a propagação. Me explique isso com suas palavras e aí essa questão vai estar completa. Então vocês veem que a 1 e a 2 são muito conectados. Eu quero que vocês entendam bem esses conceitos de onda mecânica e onda eletromagnética, porque as partes mais complicadas, onde envolve muito cálculo, onde estamos fazendo contas, elas é puro exercício, é pura prática, puro treino. Mas quando a gente entende o conceito, fica muito mais fácil de entender o conteúdo. Eu quero que vocês foquem em entender o conteúdo. Depois a gente foca naquela matemática toda que tem por detrás. Mas primeiro o conteúdo. Então foquem no conteúdo, compreendam ele, entenda direitinho por que existem esses dois tipos de onda, quais são as diferenças dela. Observe ao seu redor, no seu cotidiano, para saber identificar esses tipos de onda no nosso dia a dia, que aí essa matéria vai ficar bem mais tranquilo de compreender. Questão 3, então. As tiras de humor a seguir
ilustram um brinquedo comum, telefone com fio, entre as crianças. Esse brinquedo nada mais é do que dois copos presos por um longo fio de barbante ou nylon. Então veja que aqui tem o Cascão e a Mônica, né, o Cebolinha dos gibis da Turma da Mônica, eles vão conversar usando um telefone com fio. Veja que o Cascão está segurando uma latinha, tem um fio e o Cebolinha está segurando outra latinha. Deixa eu ver se eu der um zoom aqui, se fica mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui a latinha na mão do Cascão, aí o fio, uma latinha na mão do Cebolinha. Quando o Cascão falar nessa latinha, o Cebolinha deve estar com a latinha no seu ouvido. E o vice-versa. Quando o Cebolinha for falar, o Cebolinha coloca a boca na latinha dele, o Cascão coloca a latinha dele no ouvido. E mesmo que eles estejam numa distância grande, um vai conseguir escutar o outro. Esse é o funcionamento desse mecanismo, né? Muito fácil de fazer. Se você pegar qualquer produto do supermercado que venha numa lata, um Toddy, um Nescau, é possível, né? Você faz um furinho, coloca um barbante nele e é importante que esteja esticado, né? Aqui eles não estão usando ainda, mas quando for usar ele tem que estar esticado para conversar. Mas é possível de fazer em casa, de tão simples que é. E numa distância grande ainda dá para escutar. Então você não está escutando o som pelo ar, sabe? Igual, assim, tá pessoa a 5 metros de distância uma da outra, você fala alto, ela escuta. Agora, se ela estiver a 20, 30 metros de distância, mesmo que você fale muito alto, mesmo que você grite, o outro não vai escutar. Mas com essa latinha, né, ligada pelo fio, você nem precisa falar tão alto que o outro vai escutar. Então, por onde está se propagando o som? Não é pelo ar. Então, você tem que ter essa sacada aí. O que está acontecendo com o som? Primeiro, a gente já viu isso na questão em 2. O som é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Já é para vocês saberem. Né? Respondido isso, entendido isso. Então tá, já sei que tipo de onda é o som. E aqui eu estou entendendo que a distância não é um problema. Então não está se propagando pelo ar. Por onde está se propagando o som? O que está acontecendo com ele para atravessar essa distância e um falar de uma latinha e o outro escutar da outra? Isso é o principal que eu quero que vocês me expliquem. Questão 4. É uma questão de múltipla escolha. Assinale entre as alternativas seguintes aquela em que há exclusivamente ondas de natureza eletromagnética. Novamente, vocês vão olhar para esses exemplos daqui e vão se perguntar: essa onda propaga-se no vácuo ou precisa de um meio? Se precisar de um meio, é uma onda mecânica. Se não precisar de um meio, é uma onda eletromagnética. Então é ir olhando cada uma aqui e pensar sobre isso. Pense nos equipamentos que utilizam essas ondas, como eles funcionam. Se você não conhece algum tipo dessa onda aqui, está explicado no PET, né, o espectro de ondas, e entendendo então, uma dessas opções vai estar falando só de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas que se propagam sem necessitar de um meio, ok? Então, fica aí, é uma questão muito de eliminatória mesmo, foi vendo algo que, não, isso daqui precisa de um meio para se propagar, corta e até chegar na opção que não precisa de nenhum. Não conheço, por exemplo, não sei o que é raios gama. Vamos dar uma pesquisada, né? O famoso joga no Google ou no próprio PET aqui fala um pouco sobre isso também. Então olhem, entendam, aprendam, porque todas essas ondas aqui, sejam mecânicas ou sejam eletromagnéticas, são coisas do nosso dia a dia, né? Vou pegar um exemplo simples aqui. Ondas de rádio. Poxa, o rádio em todo carro tem, né? No equipamento de som de sua casa. A gente está falando de objetos do nosso dia a dia que usam algum tipo dessas ondas. Então, é importante contextualizar. E aí, por último, uma continha matemática, né? A gente focou bastante essas atividades complementares no conceito de onda mecânica e eletromagnética. Acho muito importante vocês compreenderem isso,
Mas é legal também vocês saberem fazer as continhas. E aí essa 5 é uma conta bem simples, mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês não se confundirem. Então vamos lá. A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa da Melhoria Geral dos Serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz, sendo a velocidade da luz no vácuo, letra C, né, simboliza essa velocidade, é igual a 3 vezes 10 elevado a 8, tá? Sempre que tiver esse acento aqui numa fórmula matemática, ele representa elevado, é como se esse 8 aqui fosse a potência em cima do 10. Essa anotação que a gente usa aqui nos programas, né, de computador, seja o Excel, seja qualquer um desses. E aí você quer saber, o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas é 2 pontos. Então essa conta, olha, eu tenho a velocidade da luz, eu tenho a frequência dessa onda, eu quero saber o comprimento dela. Então, nesse momento nós vamos usar a fórmula que está presente lá no PET. Qual que é essa fórmula? Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda, que é o que a gente chama de V igual a F vezes lambda. O V é a velocidade, que nesse caso é 3 vezes 10 elevado a 8. O F é a frequência, já que é de 40 MHz. E o lambda é justamente o que você quer encontrar. Então você vai montar essa fórmula e vai descobrir. Uma dica que eu tenho para dar para vocês. Está vendo esse M de mega? O que ele quer dizer? Lembra que qualquer número, né, por exemplo, 80, se eu vou no açougue e peço para comprar 80 gramas de carne, é muito pouco. Agora, se eu pedir 80 quilogramas, vai vir muita carne, né? Dá para um churrasco enorme aí. Qual que é a diferença? O que é esse K? Esse K representa 1000, ou seja, 80 vezes 1000. Quando eu tenho mega, esse M aqui, aí eu estou falando, né, nesse caso aqui, megagramas, seria 80 vezes 1 milhão, ou 80 vezes 10 elevado a 6. Colocar um K, colocar um M, como tem aqui, diz que você pega o seu número, então nesse caso é 40, e coloca o número de zeros que essa letra representa antes da unidade. Se aqui fosse 40 kHz, kHz seria 40, mais 3 zeros, então 40 mil. Só que é mega, então é 6 zeros. Então coloquei 6 zeros depois do 40. Ficamos então com 40 milhões de hertz, né? Isso vocês têm que ficar atento. Essa letra antes da unidade. A velocidade ele me deu, né? 3 vezes 10 elevado a 8, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Velocidade é igual a frequência vezes, vou usar um x aqui como vezes. Pode ser um ponto, pode ser um x, né? O lambda. Lambda é uma letra grega, tá? Mas aqui eu vou escrever lambda mesmo, que é o meu comprimento de onda. Isso é meu lambda. Então, o que vocês vão fazer? Vai passar esse número para o outro lado da igualdade, ele vira uma divisão. Então, ficaria, né, este número daqui dividido por esse número daqui vai ser igual ao meu comprimento de onda. Ficaria algo assim, ó. Lambda. Acho que faltou o B aqui, né? Lambda é igual a esse número que já estava aqui, que vai ser o quê? 3 com 8 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido por esse número, que eu passei para o outro lado da igualdade, se ele estava aqui multiplicando, ele vira uma divisão, que é 40 mais 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
efetue essa divisão, você vai ter o valor do lambda. Então, uma continha simples, mas tem muitos zeros. Não tem problema, porque esses zeros daqui, corta com esses zeros daqui, fica uma conta simples, né? Porque, olha, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Esses 7 zeros eu posso cortar com 7 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então fica uma divisão muito simples, né? 30 dividido por 4, você acha aí o valor de lambda, ok? O valor de lambda, qual que é a unidade de medida dele? Vai ser em metros, que é a letra M, né? Por quê? Aqui está em metros, aqui, né? A velocidade está em metros por segundo. Hertz é 1 sobre segundo. Então, quando eu faço a multiplicação de 1 sobre segundo, né, eu faço essa multiplicação aqui, eu teria metros por segundo, que é a velocidade. Como eu joguei para lá numa divisão, esse segundo daqui vai cortar com o segundo do Hertz, vai sobrar o M de metros. Você vai fazer essa divisão para mim, vai me falar então o comprimento de onda em metros, quanto que vai dar, ok? Então, olha, ajudei bastante nessa conta aqui de matemática, né? Porque é importante vocês aprenderem a aplicar a fórmula. Essa fórmula está no PET, tá, gente? E aí é legal vocês desenvolverem alguma desenvoltura com a matemática dentro da física aqui. Essa matéria de 10 elevado a alguma coisa, esse mega antes do hertz, é uma matéria da matemática que normalmente é vista no ensino fundamental, chamada notação científica. Então, se você ainda tem algumas dúvidas dessa questão, né, de como fazer um número, um 10 elevado a alguma coisa, ou como que usa essas unidades maiores aqui, volte no conteúdo de matemática, dê uma lida novamente, ou procure um vídeo no YouTube sobre notação científica. É importante esse conteúdo de matemática estar bem claro na sua cabeça, para quando chegar ele aqui, você ter que aplicar numa atividade física, você não tenha nenhum tipo de dificuldades, ok? Então, dei uma geral aqui nos exercícios das atividades complementares. Novamente, está fazendo essas atividades ou está com alguma dúvida em algum dos conceitos dessa matéria do PET Volume 1, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola, que eu vou estar lá disponível para a gente interagir e tirar qualquer dúvida que ainda tenha. Muito importante, pessoal, tentem fazer por conta própria, só assim a gente aprende. Eu sei que nesse meio assim é fácil um fazer e compartilhar com outro colega de sala, mas se você simplesmente olha o que o outro fez, você não vai assimilar o conteúdo, você não vai aprender e vai ficar com essa defasagem. Isso não é bom, até porque a gente utiliza essas matérias aqui lá na frente de novo. Então a física, você vai aprender isso agora e vai usar esses conceitos em outros capítulos que a gente vai ver mais para frente dentro da física mesmo. Então aprende isso direitinho que vai ser importante lá na frente, ok? Então faça as atividades, estou aí para o que precisar. Muito obrigado e até a próxima.